Olá, estudantes! Nós vamos dar início à nossa quinta semana, dando continuidade aí ao nosso caderno pedagógico, com a aula 3, e nós vamos trabalhar agora a metodologia e planejamento de recursos humanos. Então, nós vimos na última aula a gestão e suas concepções no decorrer do tempo, e agora nós vamos entrar na parte mais operacional, que é a parte do planejamento estratégico, da metodologia de recursos humanos. Nós já passamos da metade do nosso conteúdo e eu aconselho você, estudante, que não deixe acumular as aulas, acompanhe corretamente de acordo com as semanas, para que você chegue no final da disciplina apto a fazer uma boa prova, para então alcançar o seu diploma. Bom, então vamos dar início. Os objetivos da nossa quinta aula é distinguir a vital importância das pessoas nas empresas, reconhecer o processo de planejamento estratégico das organizações e também identificar o processo de planejamento estratégico de recursos humanos e a importância do seu interrelacionamento com o planejamento estratégico da organização. Então, vocês vão ver como que é importante o planejamento estratégico de recursos humanos estar alinhado ao planejamento estratégico global da organização. Bom, então o nosso primeiro item na aula de hoje, nós vamos trabalhar planejamento estratégico de gestão de pessoas. Bom, toda empresa ela precisa desenvolver e planejar anualmente as suas estratégias para a tomada de decisões em todos os setores, principalmente no que se refere à gestão de pessoas. Muitos líderes de organizações chegam a ter aversão à palavra planejamento, porque muitas vezes faz o planejamento, mas aí o planejamento não deu certo. Muitos usam o argumento de que fazer planejamento é uma perda de tempo, pois as coisas estão mudando tão rapidamente. Então, eles criam essa aversão à palavra planejamento. Muitas vezes deixam de estar praticando o planejamento dentro da organização. O fato é que o planejamento, por ser composto de objetivos e metas, a sua função é nos mostrar se nós estamos caminhando bem ou se não, se nós estamos caminhando de uma forma indevida. Embora haja divergências com relação à conceituação entre os estudiosos da área com relação ao planejamento estratégico, aqui nós vamos trabalhar o objeto como onde queremos chegar, destino como o ponto final e as metas vai ser o ponto no meio desse trajeto que nos permitem ver ou medir se estamos caminhando pela estrada certa, no tempo adequado e também com o custo factível ou não. A questão é que, se não planejarmos, outros farão por nós, ou seja, por nós ou contra nós. Então, por isso que é importante que a empresa ela tenha a iniciativa de estar elaborando seu planejamento estratégico. Não estamos no controle de tudo e as mudanças elas podem e vão acontecer a qualquer momento. Então, por isso que é importante que a empresa faça o seu planejamento para que ela conheça o ambiente onde ela se encontra, o cenário daquele momento da empresa e também para que ela consiga visualizar aonde ela quer chegar lá na frente, que ela tenha condições de visualizar com clareza aonde ela quer ir. Toda organização ela deve ter o seu planejamento estratégico e a gestão de pessoas ela deve estar alinhada a esse planejamento. E você vai ver a importância disso no decorrer da aula. Bom, por falar em planejamento estratégico e alinhamento, chegamos ao método mais utilizado nos dias atuais, que é o método BSC, Balanced Scorecard, idealizado por Norton e Kaplan em 1997. Bom, esse método ele trabalha com a premissa de que devemos possuir indicadores diversos para que o efetivo resultado organizacional seja alcançado. Porque por muitos anos o indicador mais utilizado foi o indicador financeiro, só que isso trouxe sérios problemas para as organizações, pois trabalhava com uma visão muito imediata. Então,
Hoje, né, no cenário que nós nos encontramos hoje, no cenário em que as empresas se encontram, para que uma empresa, né, ela atinja o seu sucesso, faz necessário pensar em uma série de outros fatores além daquele fator financeiro. É importante, né, que a empresa ela pense, né, em fatores tanto presentes quanto futuros para estar garantindo a sua sustentabilidade no mercado. Bom, pensando sobre esse aspecto, Norton e Kaplan, que são os mentores desse método, né, que criaram o BSC, eles baseiam esse método em 4 grandes áreas de indicadores. Além do financeiro, eles se baseiam nos clientes, nos processos e também na aprendizagem e tecnologia de informação. Então, não mais o foco é no financeiro. Lança-se, né, um olhar para outros 3, que são os clientes, os processos, a aprendizagem e a TI. Através dessa metodologia do BSC, todos os indicadores dessas grandes áreas devem estar alinhados. Por exemplo, para vender mais e faturar mais, que se refere ao indicador financeiro, é preciso comunicar a empresa e o produto. Ou seja, é preciso que a empresa faça publicidade, propaganda daquele seu produto. Então, para que ela comunique esse seu produto, é preciso de uma política de publicidade. E para isso, é preciso conhecer o seu público-alvo e quais são seus hábitos de consumo, quais são as suas necessidades. E o efeito de uma publicidade bem feita é o aumento da procura por aquele produto. Então, muitas vezes, o cliente ele nem tem uma certa necessidade, nem tem um certo anseio, mas se você faz uma boa propaganda, se você promove aquele produto no mercado de uma forma eficiente e eficaz, uma publicidade bem feita, ela transforma o desejo em uma necessidade. E assim, os processos organizacionais, eles devem estar bem estruturados para que se possa garantir o melhor atendimento desse cliente. Então, junto a isso, as pessoas devem estar bem preparadas, né, para cumprir esses processos e a estrutura da informação da organização deve estar muito bem organizada para que seja alcançado o ponto final. Então, vocês conseguem perceber uma inter-relação importante entre todas essas áreas? Então, o planejamento estratégico baseado, né, nesse método que a gente acabou de ver, que é o BSC, deve haver, né, uma interconexão entre as áreas de finanças, clientes, processos e pessoas. Nós falamos até agora sobre a metodologia BSC. Então, nós vamos terminar por aqui e na próxima aula a gente vai voltar com o planejamento estratégico. Aguardo vocês. Até lá!